Assunto polêmico vem rodando pelas redes sociais e precisa ser esclarecido. Prestem bastante atenção. Recentemente, Gil Monteiro, cantor muito conhecido, veio a público, em live divulgada em seu próprio perfil do Instagram, declarar que é homossexual e que vive casado com um homem há 5 anos. Perguntado se recebia a Santa Comunhão, o cantor declarou: "Sim, comungo." Utilizou-se da doutrina para se justificar. Sigo o pensamento de São Tomás de Aquino. Resumindo, nessa frase, aqui embaixo, qualquer pessoa a quem as autoridades eclesiásticas, na ignorância dos fatos verdadeiros, impuserem uma exigência que afronte contra a sua consciência limpa, pereça em excomunhão, em vez de violar a sua consciência. Vai aparecer na sua tela no momento em que ele disse este conteúdo. A frase não fala, efetivamente, sobre a licitude de receber a Santa Comunhão, mas fala de alguém que está com consciência erroneamente invencível e que se coloca numa situação em que precise violá-la para não ser excomungado. Entretanto, o argumento não serve para o caso, pois ninguém com consciência invencível pode se declarar como tal, em seu próprio favor. Isso já demonstraria que está de má consciência, ainda mais em assunto tão explícito na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério da Santa Igreja. Acerca da Santa Comunhão, a doutrina de São Tomás é clara. Quem quer que receba este sacramento da comunhão em pecado mortal, incorre em sacrilégio como violador do sacramento e, por conseguinte, peca mortalmente, como diz na Suma Teológica. Quanto aos atos sexuais com pessoas do mesmo sexo, ensina São Tomás, existe uma espécie de luxúria na qual há uma razão de torpeza que faz com que o ato venéreo seja mau, porque se opõe à ordem natural do ato venéreo apropriado à espécie humana, como o coito com o sexo indevido, tanto de homem com homem quanto de mulher com mulher, que diz também na Suma Teológica. Dentro da Vai aparecer comunidade aí que eu na sua participava. tela o trecho do Eu fui vídeo que Gil convidado a não Monteiro tocar. Eu explica poderia estar a fazendo situação lá que está qualquer outra vivendo. coisa, mas não tocando, não poderia cantar, enfim. E aí o porquê? Era uma ordem que veio, enfim, superior da diocese e tudo mais, porque era grave demais o que eu sou, o que eu fiz. O que eu sou, o que eu fiz. Gente, eu sou gay. Eu sou gay e eu tô num relacionamento já há mais de 5 anos. Vocês sempre perguntaram nas caixinhas de pergunta, você é casado? Sim, eu sou casado. Eu sou casado há mais de 2 anos. Sou casado com o Leandro. E, e aí, isso dentro de onde eu participava nunca foi um problema. Nunca. E aí, de repente, se tornou um problema. E aí, eu fui convidado a não fazer o evento, não participar do evento. E aquilo me machucou. É bastante lamentável que tais manifestações públicas são destinadas a incentivar o pecado e a normalização. Muitos acabam por considerar tudo prestigioso e acabam por abandonar o esforço por comportar-se segundo as exigências da santidade cristã. Pode uma pessoa com tendências homossexuais ser um bom católico? Cada vez mais em nossa sociedade tornamos-se maior e mais comum o número de pessoas que se declaram sua homossexualidade publicamente. Haveria na Igreja Católica espaço para estas pessoas, uma vez que a Igreja já se posicionou oficialmente contra a prática homossexual? A resposta para esta pergunta é sim. O que a Igreja condena não é a tendência, mas sim a prática homossexual. Qualquer pessoa com tendências homossexuais pode ser não apenas um bom católico,
mas também um grande santo, desde que persevere na vida de comunhão e se esforce para seguir a Deus e seus mandamentos. Jesus, como bom pastor, não rejeita a ninguém, assim como não rejeitou a prostituta que veio aos seus pés, arrependida de seus pecados. Mas, em contrapartida, ele espera da pessoa uma sincera conversão, ou seja, mudança de vida, de modo que ao menos se esforce para não mais voltar aos mesmos pecados. A Igreja Católica, tal como seu supremo pastor Jesus Cristo, acolhe a todos como mãe amorosa. Acolhe também as pessoas que tiveram ou têm problemas de práticas homossexuais, mas mostra a gravidade deste erro e chama seus filhos à conversão, porque isto contradiz diretamente a lei de Deus e a dignidade do nosso ser cristão. A Igreja acolhe os pecadores, mas exorta a todos que abandonem seus pecados a fim de que se salvem. É falsa a ideia de que, para demonstrarmos caridade, temos que acolher as pessoas e aceitar os seus pecados, pois o pecado é a negação e a exclusão de Deus de sua vida. Logo, não pode haver verdadeiro amor onde Deus é excluído. Este relativismo moral, sentimentaloide, tem sido muito usado nos nossos dias para justificar o pecado e enganar os filhos de Deus, levando-os a permanecer no seu erro, ao invés de buscarem uma verdadeira conversão. No Catecismo da Igreja Católica diz no parágrafo 2359, as pessoas homossexuais são chamadas à castidade, pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental. Podem e devem se aproximar, gradual e resolutamente, da perfeição cristã. Ao fundar a Igreja, Jesus Cristo nos proporcionou meios para que sejamos salvos, e isso é possível através dos sacramentos. Porém, para que tenhamos acesso aos sacramentos, precisamos seguir a orientação da Igreja. Vou listar alguns itens que remetem à sexualidade, que geralmente proporcionam muitas dúvidas, tanto para heterossexuais quanto para pessoas com tendência homossexual. Viver a castidade de acordo com seu estado de vida. Se for celibatário, viver o celibato, ou seja, a abstinência sexual. Se for solteiro, manter a abstinência sexual e esperar a concretização do sacramento do matrimônio. Se for casado, viver a castidade dentro do casamento, mantendo relações apenas com a esposa sem uso de métodos anticoncepcionais. Enfim, fazer sexo fora do casamento é pecado grave. Todo aquele que comete um pecado grave e não se arrepende e não se confessa, corre risco de ser condenado ao inferno. A orientação da Igreja para pessoas com tendências homossexuais são: viver a castidade de acordo com seu estado de vida. Se for solteiro, manter a abstinência sexual. Se a vocação for celibato, basta viver o celibato, ou seja, a abstinência sexual. Enfim, se a pessoa com tendências homossexuais viver a castidade e luta para obedecer aos outros mandamentos da Igreja, confessando-se com frequência, conforme orienta a Santa Igreja, ele é tão cristão quanto o Papa e está no caminho certo para o caminho do céu. Outra questão é: se pode uma pessoa com tendências homossexuais receber o sacramento do matrimônio com uma pessoa do mesmo sexo? Segundo a doutrina da Igreja, não pode haver casamento entre pessoas do mesmo sexo, pois a prática homossexual, ou como é chamada pela Igreja, pecado impuro contra a natureza, é considerado como um dos 4 pecados que bradam o céu e pedem vingança a Deus. Deste modo, é impossível que a interpretação da Igreja mude sobre este assunto. Pode um homem com tendências homossexuais receber o sacramento da ordem? A Igreja, conforme suas regras e sabedoria, não pode admitir ao seminário e às ordens sacras aqueles que praticam a homossexualidade, apresentam tendências homossexuais
ou como o catecismo da Igreja se refere, inclinação objetivamente desordenada, ou que apoiam a chamada cultura gay LGBT. Os pecados que bradam ao céu e pedem vingança a Deus são 4. Primeiro, homicídio voluntário. Segundo, pecado impuro contra a natureza, que são os atos homossexuais, bestialidades, sexo anal ou oral, mesmo que hétero, etc. Terceiro, opressão de órfãos e viúvas. Quarto, não pagar o salário a quem trabalha. Por que se diz que estes pecados pedem vingança a Deus? Diz-se que estes pecados pedem vingança a Deus porque o diz o Espírito Santo e porque a sua malícia é tão grave e manifesta que provoca o mesmo Deus a puni-los com mais severos castigos.